A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a graça de Deus permaneça sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma palavra do Senhor para a sua vida. Que o Senhor possa te abençoar neste dia com esta palavra maravilhosa. Antes de continuarmos, eu gostaria que você nos ajudasse, pudesse inscrever-se em nosso canal. Está aparecendo aí no vídeo para você aí. E você possa também compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que possa chegar a mais vidas necessitadas da palavra de Deus. Que Deus abençoe você fazendo isso para nos ajudar. Vamos então à palavra do Senhor, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, apenas a parte A do versículo, ou seja, a primeira parte do versículo, que diz: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, ou seja, graças a Deus que nos faz vencer em Cristo. E nós não temos outro meio de vencer as dificuldades, de vencer as lutas, se não for em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a nossa base, Jesus Cristo ele é o nosso Redentor. Por isso nós só venceremos as lutas e as dificuldades somente através de Jesus Cristo. E diante deste texto eu gostaria de tirar com você um tempo para nós podermos pensar sobre algumas coisas que possamos ter ou fazer na nossa vida para que possamos então vencer em Cristo. Uma delas, que nós possamos aceitar ou podemos aceitar os desafios que chegue diante de nós. Muitas vezes as lutas, as dificuldades chegam diante de nós e às vezes nós não queremos aceitar. Eu tenho certeza que assim como eu, assim como você, também pode estar passando por alguma luta e às vezes você não quer aceitar essa luta, você não quer aceitar este desafio. Mas Jesus nos convida a aceitar o desafio e enfrentar esse desafio, enfrentar essa luta para que nós possamos vencer. Em um texto da Bíblia que diz lá em Mateus capítulo de número 14, fala sobre um acontecimento que houve com os discípulos de Jesus. Eles estavam dentro de um barco e as ondas começaram a ficar muito fortes, o vento começou a soprar mais forte e levou esse barco para o meio do mar, para o meio de um lago grande, na verdade, mas a Bíblia chama do mar. Então ali naquele lugar eles ficaram bastante medrosos, estavam temerosos diante da luta e do desafio que chegou diante deles, que era estar ali naquele barco no meio do mar com as ondas revoltas e com um vento assoprando muito forte sobre eles. E então, de repente, a Bíblia diz que do nada apareceu no meio do mar uma pessoa que vinha caminhando sobre as ondas. E os discípulos se assustaram, porque era uma noite, e eles falaram: olha, acho que é um fantasma que está chegando diante de nós. E quando Jesus, ouvindo isso, disse: olha, não se assombre, não se assuste, porque sou eu, sou Jesus, eu estou aqui com vocês. E então a Bíblia diz que Pedro levantou-se dentro deste barco e disse: Jesus, se és tu, me faça com que vá ao teu encontro por diante ou por cima do mar. Jesus disse: vem Pedro, vem então Pedro. Aí a Bíblia diz então que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as ondas diante daquele mar revolto, diante daqueles ventos que assopravam em cima daquele barco. E então Pedro aceitou esse desafio e começou a andar sobre as águas. Este desafio foi para Pedro, andar sobre as águas, e ele aceitou e foi ao encontro de Jesus. E em muitas dificuldades que chegam diante da nossa vida, nós temos que aceitar, devemos aceitar as dificuldades e, assim como Pedro, levantar em meio à luta, em meio ao vento, em meio às ondas que se batem contra nós, e enfrentarmos este desafio e irmos ao encontro de Jesus, porque é só Ele quem pode nos ajudar, é só Ele quem pode nos dar força diante dessas lutas e dessas dificuldades.
Outro desafio para nós enfrentarmos as lutas e chegarmos diante de Cristo e vencer essas dificuldades é o perdão. Nós devemos perdoar. O perdão é um ato muito gratificante de se praticar. Quando nós praticamos o perdão, nós somos abençoados de uma forma tremendamente que nós não conseguimos explicar. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que somente o perdão, ele tem o poder de reciclar o passado, transformar o presente e projetar um futuro de glória. Em alguns momentos nós podemos estar sendo angustiados, podemos estar passando por muitas dificuldades, talvez sendo até desenganado pelos médicos, talvez sendo até afastado da família, a família não querendo que a nossa presença, sendo abandonados até, ou esquecido por alguém da nossa família, ou por alguns da nossa família, mas diante desses desafios, nós devemos perdoar. Quando nós praticamos um perdão, nós então temos o poder de transformar o nosso presente e projetar um futuro de glória para cada um de nós. Se você está enfrentando este desafio, eu convido você a perdoar, seja qual for a dificuldade. Talvez dentro da sua casa você pode estar passando por esta luta e por este problema, mas eu convido você a perdoar aqueles que têm ofendido você, porque você pode ter um futuro de glória na presença de Jesus, se você assim fizer. Nós também podemos enfrentar outro desafio, que é o de sonhar. Nós devemos sonhar, sonhe, ouse em sonhar na sua vida. Muitas pessoas têm perdido já os sonhos da sua vida porque acham que é muito difícil, acham que Deus não vai realizar os seus sonhos. Não tenha medo, seja um sonhador. José foi um exímio sonhador, ele sonhava os sonhos de Deus. A Bíblia diz que ele era tão sonhador que ele contava para todo mundo todos os seus sonhos. Foi um dos seus erros, infelizmente. Até os seus irmãos o abandonaram, jogaram ele numa cisterna, venderam para o Egito, mas ele continuou sonhando. E todos os sonhos dele foi realizado. Por quê? Porque Deus estava com ele, Jesus Cristo estava na vida dele e ele ousou ser o sonhador, continuou sendo um sonhador. Quero dizer para você que continue sonhando aquilo que você quer para a sua vida, porque Deus vai realizar os sonhos da sua vida, Deus vai realizar o desejo do seu coração, mas ouse sonhar os sonhos de Deus. Nós temos que ter a capacidade de realizar ou de sonhar os sonhos de Deus para que eles se realizem na nossa vida. Para terminar esta palavra, nós devemos ter fé. Fé para viver, fé para vencer as dificuldades, para vencer as lutas. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Tenha fé em Jesus Cristo, tenha fé em Deus, não esqueça da sua fé de maneira alguma. Não deixe que os problemas, não deixe que as lutas tirem a fé da sua vida. Não deixe que o desânimo vença a fé da sua vida. Não, muito pelo contrário, vença o desânimo com a sua fé. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, e aqui eu termino esta palavra: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus Cristo é Ele que nos amou. Por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar a graça dele e a bênção dele e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, e que você possa viver, que você possa vencer
as lutas e as dificuldades em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, graça e paz.